Patrício apresenta o Tiblau, o vaquiano. O arroio de Chiguena é um que passaram lá onde tem um pontilhãozinho. Sim. O senhor sabe, tem uma fazenda grande ali. Eu vi. Cá adiante. Ele vem lá do Santa Fé, lá em cima, perto da estância do Fernando Severo Colares. É o bezerro dos antigos. Leva esse que esse é vaqueiro dos caveiros, dos atalhos, das coisas. Não é? Vaqueano o senhor conhecia bem o lugar, não é? Então era vaqueano do lugar para fazer indicação para os que não conheciam. Era isso. Mas naquele tempo era só cavalo e por carreiros, não é? Vaqueano é um cara que viajeia e conhece muita coisa, né? Até para chegar numa casa lá e dizer, tu vai mostrar para ele que tu é vaqueano, conhece aqui. É. O outro chamava um batedor. Eu sou vaqueano de uma picada para passar. Eu passo de dia. De noite eu venho. Se eu me perder daquela picada, o meu cavalo, como é vaqueano da picada, eu aflocho a rédea e ele vai direitinho à porteira. E o que vai no cavalo vê uma luzinha na ponta das orelhas do cavalo, a noite bem escura. Essa é a guia do cavalo para ele andar de noite. Eu tenho cruzado o nosso estado em caprichoso zigue-zague. Já senti a ardentia das areias desoladas do litoral, molhei as mãos no soberbo Uruguai, tive o estremecimento do medo nas ásperas penedias do Caverá. E por circunstâncias de caráter pessoal, decorrentes da amizade e da confiança, sucedeu que foi meu constante guia o benquisto Blau Nunes, desempenado arcabouço de 88 anos, todos os dentes, vista aguda e ouvido fino. Genuíno tipo, crioulo, rio-grandense, hoje tão modificado, era o Blau o Guasca sadio, a um tempo leal e ingênuo, impulsivo na alegria e na temeridade. Patrício, escuta-o. Foi depois da batalha de Ituzangô, no Passo do Rosário, para lá de São Gabriel, do outro lado do banhado do Nhatinhum. Você não sabe o que é Nhatinhum? É mosquito, bem posto o nome. Eu era gurizote, teria muito uns 10 anos, e andava na companhia do meu padrinho, que era capitão, para carregar os peçoelos e os avios do chimarrão. As coisas da peleia, não sei, porque era menino e não guardava as conversas dos grandes. O Blau Nunes ele é um peão, né, à distância, né, e ele mesmo diz que não sabe decifrar completamente a realidade que ele observa e que ele narra. Ele não sabe o significado daquilo. Mas isso é uma fórmula muito interessante do Simões Lopes Neto, porque na medida em que esse narrador em primeira pessoa ele não sabe interpretar completamente os fatos narrados, ele deixa uma grande margem, um grande espaço para a interpretação do leitor. Mas se bem me lembro, o meu padrinho dizia que nós estávamos mal acampados e, pensando colatrar o inimigo,
Mas este é que nos estava nos garrões. Não tem que perder, né? O meu padrinho era um gaúcho muito sorro e acostumado na guerra desde o tempo das missões. E mesmo dormindo, estava com meio ouvido escutando e meio olho vendo. Briga no Fundo Grande, entre Chimango e Maragata. Porque o Chimango eram gente do Borges de Medeiros e os Maragata eram do Assis Brasil. E aí é que fizeram atrás da Revolução de 23, não é? Que deu o combate aqui. No escurecer, enquanto pelo acampamento os soldados carneavam e outros tocavam viola e cantavam, o meu padrinho mandou pegar os nossos cavalos, ele armado, mateando, eu enroscadito no meu bichará, e o ordenança, que era um chiru ombrudo chamado Hilarião, pitando. No clareado do dia subiu o capitão aqui do lado dos Maragata em cima aqui e diz, olha, quem estiver pronto para brigar com a chimangada estão tudo aí. Aí que começou o tiroteio. E cantou o ferro, e choveu bala. Os brasileiros deram o nome Batalha do Passo do Rosário. Os castilhanos deram o nome de Tuzlangou. Incorporou quase 20 mil participantes, realizada no ano 1827, que determinou as fronteiras e acabou com aquela dança das fronteiras aqui nessa zona cisplatina, na zona do Rio Grande do Sul. Mas é pesada, hein? Os homens brigam mais porque são muito faceiros, muito egoístas, para depois contar a sua história. O meu padrinho levantou na rédea o azulego, e de espada em punho, o chiru com uma lança de meia-lua, e eu entre os dois, enroscadito no meu bichará, nos botamos ao grosso do redemoinho. O bichará, ele é a indumentária que o menino Blau Nunes está vestindo durante a batalha, e se diz bichará porque ele vem de obecha, é a ovelha, né? Era cardado com a lã da ovelha. Mas aquilo ali também passa a ser, conforme a narrativa avança, passa a ser o seu escudo de defesa. Ele também é um símbolo da solidão da personagem. Naquelas correrias, o meu bicharazito às vezes enchia-se de vento e voava, batendo aberto, que nem uma bandeira cinzenta. Aqui morreu 14 ou 15 maragata que foi achado morto. E do chimango não se sabe porque eles puxavam na casa do meu tio ali e conduziam a cavalo. No quartel ninguém se entendia. A oficialada espumava de raiva e um cutuva baixote, já velho, botava e tirava o chapéu, furioso de raiar sangue. Esse era um tal general Abreu, um tal general José de Abreu, que a gauchada daquele tempo batizou e chamava Anjo da Vitória. Os castelhanos, muito ardilosos, logo que aquentou o sol, tocaram fogo nos macegais onde estava o carretame. O vento ajudou, uma fumaça brava tapou tudo do nosso lado. Então o general Abreu, no alto do cochilhão, formou os seus esquadrões. O velho temerário mandou, carrega, e a tormenta da valentia rolou outra vez sobre o campo. Há um erro tático em que as tropas brasileiras, a infantaria metralha a cavalaria brasileira. Isso aí faz com que haja uma grande confusão na batalha, e essa batalha termina com a retirada dos dois exércitos
uma mortandade muito grande, e é uma batalha considerada sem vencedores nem vencidos. Então, por cima dos mortos e dos feridos, houve um silêncio grande de raiva e de pena. O anjo da vitória lá ficou, onde era a frente de seus esquadrões, crivado de bala, morto, e ainda segurando a espada, agora quebrada. Como mataram o capitão Gica Santana lá, parou o combate e aí eles voltaram todo para trás. Aqui tá pronto, bichará. Se usa no inverno, para dia de frio. Deitado sobre o pescoço do cavalo, comecei a chorar. Padrinho! Padrinho! Sem querer, fiquei vendo as forças que se iam movendo e se distanciando. E num tirão, quando ia montar de novo, sem saber para quê, foi que vi que estava sozinho, abandonado, gaudério e gaúcho, sem ninguém para me cuidar. O meu bichará se empantufou de vento, desdobrou-se, batendo como umas asas. E quando dei por mim, andava enmancado num lote de fujões. Comi do ruim. Vê, avancei que eu era guri e já corria mundo. Esse caso que eu vou contar pegou o começo no fim de 1842. Foi assim. Tenho que contar pelo miúdo para se entender bem. Eu fui testemunha lá de um processo lá em Caxias e o sujeito matou um lá no bairro Cruzeiro. Posso contar essa história? Em agosto de 42, o general que era presidente da República Rio-Grandense fez um papel mandando ordens para uma eleição grande, para deputados. Esses tais é que iam combinar as leis novas e cuidar de outras coisas que andavam meio à matroca por causa da guerra. Dois primos se davam muito bem e casaram e fizeram as casas do lado uma da outra. Depois então iam trabalhar junto, voltavam junto e assim por diante, quando solteiro e depois de casado. Com sua licença. Blau Nunes, ele explica o duelo histórico entre Bento Gonçalves e Onofre Pires, que é um episódio decisivo da Guerra dos Farrapos. Ele não explica pelo lado político. Ele diz que é uma emissária muito bonita que foi mandada pelos caudilhos Oribe e Rivera, que, diz ele assim, criou o fungu entre os chefes farrapos. Senhor presidente, boas tardes. Boas tardes, senhor ministro. Num certo momento, foram enviadas, não uma, mas várias mensageiras orientais até o Rio Grande para negociar a participação de um bando ou outro ao lado de um bando ou outro do Uruguai. Mas onde se encontrasse, a nossa gente sempre entrupilhava-se bem com a deles, e mesmo era a ordem dos superiores. O barão Caxias, que era o maioral dos Caramurus, mordia-se com estas gauchadas. Semana Ferrovia, a festa do gaúcho. Brasil presente, junto a toda a gaucheria de Brasil. Mas vá, avancei escutando. Rabo de saia é sempre precipício para os homens. Aí lá numa certa altura, a mulher de um diz assim, diz, olha, o fulano anda se encontrando com tal pessoa. Ela falou pro marido,
O marido achou ruim e se encrencaram. E ela veio. Mal que chegou, o general veio à porta. E fez um rapapé rasgado e foi com ela para a sala onde estavam os outros. Se era linda a beldade? Sim, senhor. De um gaúcho de gosto, alçar na garupa e depois jurar que era Deus na terra. E distorcida e bem falante, e olhava para a gente como o sol olha para a água, atravessando. Depois é que vinha o conhecimento que aquela figurona tinha vindo de emissária. Uma feita, o general e o coronel tiveram um desaguiçado. O general deu as costas num pouco caso e o coronel saiu num rompante, batendo forte o salto das botas. Aqui em São João, eu tô lá na festa, fui testemunha. Ou não se davam dois camaradas aí, um Siqueira e outro Reis. E aquele Reis passou na frente dele e deu uma espolhada no chão, riscou de espora, mas bateu a terra, bateu em cima das botas do Siqueira. E já se ferraram. 2 horas eles brigaram, de facão, 2 horas. Sabia brigar, era o brigador. Já sobre o Garupá, você não conhece? São os campos mais bonitos do mundo. Aí os homens se cartearam. Estavam já frente a frente, de corpo quadrado. O sol dava a meio para os dois. Lá numa certa altura se encontraram e ele disse: olha, seu Cafajeste, tu não vai falar mais de mim, porque tu falou, o que tu falou até agora falou, e agora tu não fala mais. Puxou do revólver e atirou. Os ferros iam tinindo. Em cima da minha cabeça um sabiá pegou a cantar. E nisso o coronel deu um "ah". Furioso, caiu-lhe da mão a espada. E a sangueira coloreou pelo braço abaixo, desarmado, entregue. E o outro morreu com o revólver engatilhado, 38. Então se ele não mata o outro, matava ele. Claro. Porque a decisão era aquela ali. E no silêncio que ficou, só ficou balançando no ar o canto do sabiá na restinga, e do outro lado o sangue do coronel pingando nos capins, deste lado eu, sabendo, mas não podendo me intrometer. Subi aos extremos do Passo Fundo, deambulei para os cumes da Lagoa Vermelha, cortei um formigueiro humano na zona colonial. E do trotar sobre tantíssimos rumos, das coisas que ele compreendia e das que lhe eram vedadas ao singelo entendimento, do pelo a pelo com os homens, das erosões da morte e das eclosões da vida, entre o Blau, moço militar, e o Blau, velho paisano, ficou estendida uma longa estrada de recordações. Casos, dizia, que de vez em quando o vaquiano contava, como quem estende ao sol para arejar roupas guardadas ao fundo de uma arca. Se o negro era Maleva, Cruz era um condenado, mas Taura, isso era também. Quando houve a carreira grande do Picasso do Major Terêncio e o tordilho do Nadico, foi que o negro mostrou mesmo para que prestava. 200 pesos 200 por la 21.
Gana La Pampa la primera carrera de la tarde. Gana el Tordillo San Jorge. Sempre me gostou, sempre gostei da carreira. Quando eu guri, que me lembro que andava com meu tio em carreira, jogavam, apostavam ganado. O boi, um lote de boi, um lote de ovelha. Bueno, tá, eu tenho 50 boi aposto naquele cavalo lá. Então, ele perdia, aquele ia o outro dia na fazenda e ele apartava os boi e entregava. Saíam com eles por diante. Entende? A gente tudo era um desses do bigode torcido, assim. E os tipos tudo andavam armados. Pois para a carreira essa tinha acudido um povaréu imenso. E sem ninguém esperar, também apareceu o negro Bonifácio, de chapéu de aba larga, no pescoço um lenço colorado com nó republicano, e na cintura, atravessado com entono, um facão de 3 palmos de conta. Era um governo, o negro. E ali aparece a Tudinha. E a Tudinha, ela vai jogar 2 machos em confrontação. Alta e delgada. Parecia assim um girivá ainda novinho, quando balança a copa verde, tocada de leve por um vento pouco da tarde. Mas o rebenqueador eram os olhos. Os olhos da Tudinha eram assim, a modo olhos de veado vira, assustado, pretos, grandes, com luz dentro, tímidos e ao mesmo tempo araganos. Pareciam olhos que estavam sempre ouvindo mais que vendo. Tem vários dos apostadores que querem a mão da Tudinha, que é uma menina muito linda, né? Filha de um estancieiro. Ela ficou com ciúmes porque o negro Bonifácio aparece na hora da disputa do torneio, ele aparece com uma outra na garupa, né? O João Gaúcho discutiu com o Bastião. Dá uma peleia braba, típica peleia de faca e adagas e... Aí eu gritei pra ele e saiu floreando a faca assim, né? Amigo, Virgem Nossa Senhora. Num pensamento o negro bolhou a perna, descascou o facão e se veio. Sentado sobre um barril estava um paisão tocando viola. O malvado largou-lhe um revés tão bem puxado que atorou os dedos do coitado e o encordoamento. A primeira facada que ele me deu aqui na fonte, ó. A faca entrou tanto assim, só que ela entrou assim. Quando eu peguei ele no braço, pensei que ia pegar ele no braço aqui, ó. Peguei aqui, puxou a faca e me cortou aqui, ó. Que peleia mais linda. 20 ferros faiscaram. Era o Nadico, eram os outros namorados da Tudinha e eram os outros. O Chiquinho levanta, vem assim, também era o cacete, ele caiu fora e inchou. A sorte que ele deu no peito, aqui assim, saiu assim, ó. Agora é faquista, o João Gaúcho. Em 4 paletadas, desmunhecando uns, cortando outros, enquanto o diabo esfrega o olho, o chão ficou estivado de gente estropiada, espirrando a sangueira naquele reduto. Eu sou um homem incapaz de manejar uma faca, mas eu sou absolutamente deslumbrado em facas que estão aí, né? Tá cheio de lâmina aí dentro. Elas estão aí até talvez como um sinal de fascínio pelo mundo que não é o meu. Eu não seria capaz de manejar nenhuma delas. Acho que o Simões Lopes Neto também não. O Blau sabia manejar bem o facão, mas o Simões não sabia, não. O grande mérito do Simões Lopes Neto foi esconder atrás de Blau Nunes, né? E transformar Blau Nunes nessa figura extraordinária da literatura, que o Simões achou que nunca poderia ser, talvez. E essa voz do Blau Nunes continua sendo ouvida. Aliás, os contos do Simões Lopes Neto, como as lendas, são para ser ouvidos na voz do Blau. Patrício, escute. O
próprio Negro Bonifácio morre também. Só que ninguém tinha entendido o que tinha acontecido. Né? Só depois, no final, é que vão saber que ele já havia tido um envolvimento com a Tudinha. Né? Vê então o que é uma mulher rabiosa. Não há maneira nem buçal que sujeite. É pior que homem. Que ela, depois de morto, ela termina castrando o Negro Bonifácio. Né? Ah, mulheres, estanceira ou peonas, é tudo a mesma coisa. Tudo é bicho caborteiro. A mais santinha tem mais malícia que um sorro velho. Não podia ser outra a visão do Blau, ou seja, do Simões, a respeito da mulher. E como nos remete o Simões ao século XIX, a realidade do século XIX era essa. Ele não era alguém, por exemplo, que fosse machista na perspectiva que nós temos hoje em pleno século XXI. Aparentemente, no Simões Lopes Neto, os homens são fortes. Aparentemente, os homens decidem as ações. Sempre que se for procurar, há uma mulher no foco dos acontecimentos. O cara que se criou na colônia, assim, no interior, ele se dá na cidade, mas não é muito bem, né? Aqui e ali fui virando a vida. Aí eu trabalho de guarda noturno. Tem meus facão, tem uma lança lá. Aquele é minhas armas. Agora, o gaúcho típico, que foi o Blau, esse gaúcho já não existe mais. Algumas pessoas ainda têm essa característica. Podem não vestir pilcha. Em alguns momentos, elas vivem as mesmas contradições, têm as mesmas ilusões. O gaúcho tradicional, aquele de desfile de 20 de setembro, esse é uma pessoa fantasiada, né? E eu digo isso com muita tristeza. Eu lamento muito isso, né? A única coisa que eu me pergunto é se, mesmo em Simões Lopes Neto, esse gaúcho realmente existiu ou não é pura invenção, pura imaginação. O Centauro dos Pampas, esse gaúcho heróico, isso aí só existiu na imaginação. Né? Está vendo aquele umbu lá embaixo, à direita do Cruxilhão? Pois ali é a tapera do Mariano. Nunca vi pêssegos mais bonitos dos que amadurecem naquele abandono. Diziam os antigos que ali encostado havia um lagoão muito fundo, onde até jacaré se criava. Eu, desde guri, conheci o lagoão já tapado pelos capins, mas o lugar sempre respeitado como um tremedal perigoso. Mas, onde quero chegar, vou lhe mostrar. Lá no meio do manancial, uma coisa que você nunca imaginou ver. É uma roseira e sempre carregada de rosas. Gente vivente não apanha as flores, porque quem plantou a roseira foi um defunto. Mas, mesmo ninguém poderia chegar lá, o manancial defende a roseira baguala. Mal um firma o pé na beirada, tudo aquilo treme, bufa e borbulha. Mas onde quero chegar foi assim. Estes campos eram meio sem dono, eram uma pampa aberta, sem estrada nem divisa, apenas os trilhos do gado cruzando-se entre aguadas e querências. Mas vivia-se bem, carne gorda sobrava e potrada linda, isso era o cair do laço. O Mariano apareceu aqui.
diz que vindo de cima da serra, corrido dos bugres, mas fosse como fosse, chegou e arranchou-se. Quando Maria Altina era a menina, a filha dele, andava nos 16 anos, este arranchamento era um paraíso. Numa feita que a família foi ao povo, para um terço de muita fama, que se rezou na casa do brigadeiro Machado, a Maria Altina fez um fachadão entre a moçada. Mas de todos ela tomou-se de camote com um tal André. O noivo, que é o Furriel André, deu uma rosa para Maria Altina. Do talo dessa rosa, ela tirou, plantou e tirou uma roseira. E quando vieram os primeiros botões, ela apanhou-os e fez um ramo todo cheiroso e foi prendê-lo ao pé da cruz do Nosso Senhor, como quem dá uma prenda a modo de pagamento de uma promessa feita. Mas perto da pomba andava rondando o gavião. Na cabeça, como gostava, trazia uma rosa fresca e que lhe ficava sempre a preceito no negrume da cabeleira. No dia do casamento, todos saíram da tapera do Mariano para preparar a festa do casamento. Só sobra a Maria Altina com uma negra escrava, e aí aparece o Chicão. Este, que por caso chamava-se Chicão, andava muito enrabichado pela Maria Altina. E acontece que o cara acaba tentando estuprar a moça, né? E tem cenas aí bastante chocantes, por exemplo, há uma velha que tem a cabeça arrebentada a machado, e depois uma gata brasina vem e fica deitada por cima. E os dois se despencaram por aquele lançante, em direitura ao manancial. Não podem sofrenar o cavalo. Eles entram com o cavalo. A campeirinha, varejada no arranco, sumiu-se na fervura preta do lodaçal remexido a patadas, e como o rastro ficou em cima, boiando, a rosa do penteado. E aí ele fica preso no lodaçal, até porque ele está com espora, e a espora fica enredada nas raízes, lá embaixo. Que canhonaço, amigo! A gentama toda se alvorotou. Eu estava nessa arrancada. Ele é fuzilado pelo pai da Maria Altina. Primeiro ele tenta dar um tiro, depois ele se abraça no Chicão e ele submerge. Se mete no lodo e consegue matá-lo e morrem os dois afogados. É uma coisa horrorosa, né? Realmente, contada a história, resumidamente, ela é péssima. É uma bobagem. Agora, contada pelo Blau, é maravilhoso. Anos depois passei por aqui. Cortava a alma olhar para o arranchamento. Os negros tinham tomado a alforria por sua mão e se foram à lacria. Foi ficando tapera a tapera, que é sempre um lugar tristonho, onde parece que a gente vê gente que nunca viu, onde parece que as árvores perguntam a quem chega: onde está quem me plantou? Olhe, veja avancei, ali embaixo, está vendo? Aqueles coqueiros, o matinho de araçás, pois ali é o manancial. Sempre dói na alma mexer nestas lembranças, e há quem não acredite. Mas a roseira baguala lá está, roseira que nasceu do talo da rosa, que ficou boiando no lodaçal no dia daquele cardume de estrupícios. Você está vendo bem agora? Pois é, coloreando sempre. Até parece que as raízes
Lá no fundo do manancial estão ainda bebendo sangue vivo no coração da Maria Altina. Ah, saudade! Parece que ainda vejo a minha morena. Minha voz no teu ouvido fez seu ninho para cantar. Saudade minha é voz dor que não no dói. teu ouvido fez seu ninho pra cantar. Saudade é dor que não dói, doce ventura cruel, é talho que fecha em falso, é veneno e sabe a mel. É talho que fecha em falso, é veneno e sabe a mel. Vi a colmeia e o curral, vi o pomar e o rebanho, vi a serra, os rios, a campina e as cidades. E dos rostos e das auroras, de pássaros e de crianças, dos sulcos do arado, das águas e de tudo, estes olhos, pobres olhos condenados à morte, guardarão na retina até o último milésimo da luz a impressão da visão sublimada e consoladora. Blau Nunes. Fazia-me ele a impressão de um perene tarumã verdejante, rijo para o machado e para o raio. Era um dia, um gaúcho pobre, Blau de nome, guasca de bom porte, mas que só tinha de seu um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais. E no tranquito andava, olhando para o fundo das sangas, para o alto das coxilhas, o comprido das canhadas, mas o boi barroso crioulo daquela querência não aparecia. O boi barroso, de fato, tem esse símbolo, esse simbolismo, né? Que ele representa alguma coisa que está acima do normal, acima do comum, né? Uma coisa que a gente não consegue alcançar e que gostaria, sonhos, enfim. No tranquito ia cantando e pensando na sua pobreza, no atraso das suas coisas. De repente, à volta de uma reboleira bem na beirada de um boqueirão, sofrenou o tostado. Ali em frente, quieto e manso, estava um vulto de face tristonha e muito branca. Já ouvira falar dele, sim. Não uma nem duas, mas muitas vezes. E de homens que o procuravam de todas as pintas, vindo de longe, num propósito para endrôminas de encantamento. O Cerro do Jarau é uma elevação, né, das poucas que existem nessa região aqui, só de planícies, né? Tu olha na paisagem, quem viaja de Uruguaiana Alegrete, aqui é de fato um elemento estranho nessa paisagem tão monótona, assim, de coxilhas e planícies, né? E o meu peão dizia que quando havia aqueles temporais com as trovoadas longe, assim, ele dizia, olha aí, a mãe do ouro está despejando as moedas no Cerro do Jarau. Aquele vulto era o Santão da Salamanca do Cerro. Correu-lhe um arrepio no corpo. Mas era tarde para recuar. Um homem é para outro homem. E como era ele quem chegava, ele que tinha que louvar. Saudou. Lausus Cri, louvado seja Jesus Cristo. E o vulto respondeu, né? Para sempre seja louvado. Tu, paisano, sabes da entrada da Salamanca? Sei. A Salamanca do Cerro do Jarau, desde a minha avó charrua que eu ouvi falar. O que contava tua avó? A mãe da minha mãe dizia assim:
Na terra dos espanhóis, do outro lado do mar, havia uma cidade chamada Salamanca, onde vieram os mouros que eram mestres na arte da magia. Houve uma derrota dos mouros pelos cristãos, que inclusive obrigaram os mouros a se batizarem, se ajoelharem. Foram humilhados os mouros nessa derrota. E daí resolveram vir à América do Sul, que naquela época se falava muito nos tesouros aqui encontrados, e aí escolheram uma princesa moura, para vir. Então o diabo exultou de alegria quando chegava, enfim, a maldade às terras da América, né? Com a princesa que vinha cheia de ódio e desejo de vingança. O diabo, nas missões, né, ele era chamado de Inhangapitã, e o diabo esperou a princesa na praia, onde eles desembarcaram, e ofereceu para ela todos os tesouros que havia sob a copa do mundo, sob a casca do mundo, né? E transformou ela numa teniaguá, que é uma lagartixa, para que ela não fosse cobiçada pelos homens. Ela é uma mulher muito bonita, em lagartixa, e colocou em lugar da cabeça, para que não pensasse, colocou uma pedra preciosa, uma pedra luminosa. Aquele vulto de face branca, aquela face tristonha. Esse vulto diz para ele, de fato, se tu tem razão, diz, eu era o sacristão da igreja de Santo Tomé. E uma tarde enxerguei a Teniaguá, aquela luz intensa, diz, me dei conta do que era. Se eu pudesse prender aquela lagartixa, eu seria o dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. E os dois atravessam o rio Uruguai e se dirigem ao Cerro do Jaral. A princesa, como transformada numa velha carquincha, e o Santão condenado a viver como o guardião da furna, da entrada, e até que alguém, sem cobiça, aparecesse por lá e saudasse em nome de Deus por 3 vezes o Santão. Aí quebraria o encanto. Faz 200 anos que estou aqui. Aprendi sabedorias árabes e tenho tornado contentes alguns raros homens que bem sabem que a alma é um peso entre o mandar e ser mandado. Pois bem, alma forte e coração sereno. A furna escura está lá. Entra. Alma forte e coração sereno. Se entrares assim, se te portares lá dentro assim, podes então querer e serás servido. Mas governa o pensamento e assegura a língua. Vai. Blau Guasca apiou-se. Calado fez, calado entrou. Blau Nunes foi andando. Grupos de sombras com feitio de homens pelhavam de morte. Blau teve um relance de parada, mas atentou logo no dizer do vulto da face branca e tristonha. Alma forte e coração sereno. E meteu o peito por entre o espinheiro de espadas, sentiu o corte delas, o fino das pontas, o redondo dos copos, mas passou. A boicininga, cascavel amaldiçoada, toda se meneava, chocalhando os guizos como por aviso, fueirando o ar com a língua como por prova. Porém ele meteu o peito e passou. E logo uma ronda de moças, cada qual que mais cativa, uma ronda alegre, saiu dentre o arvoredo a cercá-lo, a seduzi-lo. E ele, Blau, gaúcho pobre, que só as mulheres de Anáguas resvalonas conhecia. Outras lá acenavam-lhe para a lindeza dos seus corpos, atirando no chão esteiras macias, num convite aberto e ardiloso. Porém, ele meteu o peito e passou. Blau Nunes foi andando. Tu vieste, tu chegaste, pede tu, pois. Por 7 provas que passaste, 7 escolhas dar-te-ei. Paisano, escolhe. Para ganhar a parada em qualquer jogo de naipes que as mãos ajeitem, de cavalos que se cotejam, do urso que se sopesa. Queres? Não, disse Blau. E todo o seu parecer foi se mudando num semblante como de sonâmbulo,
que vê o que os outros não veem, como os gatos que acompanham com os olhos coisas que passam no ar e ninguém vê. Para tocar a viola e cantar, amarrando nas cordas dela o coração das mulheres que te escutarem. Queres? Não respondeu a boca por mandado, só do ouvido. Para não errar golpe de tiro, lança ou faca? Não. Blau nem se moveu. E carpindo dentro em si a própria rudeza, pensou no que queria dizer e não podia, e que era assim. Tiniaguá encantada, eu te queria a ti, porque tu és tudo. És tudo o que eu não sei o que é, porém que atino que existe fora de mim, em volta de mim, superior a mim, eu te queria a ti, Tiniaguá encantada. Pois que em 7 poderes te não fartas, nada te darei, porque do que te foi prometido nada quiseste. Vai-te. Aí o Santão disse para ele, nada quiseste, não te direi se fizeste bem ou mal, mas leva esta moeda encantada, ela te dará riqueza, e ofereceu para ele uma onça de ouro. Ele colocou na guaiaca e desceu o cerro, montou o cavalo e desceu o cerro. E aí chegou no primeiro bolicho que tinha no caminho, ele chegou para tomar um trago, experimentar se aquela onça funcionava, né? Virou a guaiaca, tirou a onça e pagou o bolicheiro se espantou com tanto dinheiro, né? Trouxe um monte de troco para ele, deu, e ele se foi. E cada vez que ele abria a guaiaca, tinha uma onça, sempre uma, nunca mais do que uma, mas quantas ele quisesse. Aí começou a comprar cavalo, comprar gado, comprou estância e enriqueceu o Blau. Começou a correr a fama de sua fortuna. O boquejar foi se alastrando. Já não tinha com quem pautear, churrascava solito, e solito mateava, rodeado dos cachorros, que uivavam, às vezes um, às vezes todos. Montou a cavalo e foi ao cerro. Deu de cara com o vulto da face branca e tristonha, o sacristão encantado, o Santão. Ainda desta vez, como era ele que chegava, a ele competia louvar. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre amém, respondeu o vulto. Então Blau, de a cavalo, atirou-lhe aos pés a onça de ouro, dizendo: Devolvo, prefiro a minha pobreza de antes, a riqueza desta onça, que não se acaba, é verdade, mas que parece amaldiçoada, porque nunca tem parelha e separa o dono dos outros donos de onça. Adeus, fica-te com Deus, sacristão. Seja Deus louvado, disse o vulto. Pela terceira vez falaste o nome santo, tu, paisano, e com ele quebraste o encantamento. Aí, naquele momento que a moeda bateu no chão, houve aquela explosão, aquele movimento todo. E de tudo isso sobrou ao final a princesa Moura, agora transformada numa índia, né? Numa tapuia, uma mestiça. E o Santão, agora transformado num gaúcho. E assim acabou a Salamanca do Cerro do Jarau, que aí durou 200 anos, que tanto se contam desde o tempo das 7 missões em que estas coisas principiaram. Em Angapitã, também desde aí não foi mais visto. Dizem que, desgostoso, anda escondido por não haver tomado bem tenência que a Tiniaguá era mulher. De revólver, desafio no Rio Grande do Sul, homem da minha idade para tirar do revólver. Sem óculos, porque só não tem óculos. Esta faca eu comprei fazem uns 35 anos.
eu só tiro esta faca para dormir. Claro, não vou dormir de faca na cinta. Mas levantei, a faca está na cinta. E era no facão, não tinha, não, vamos se encontrar tardio. Bater no facão, de verdade, ele tem que saber pegar o cara, né? Todos acá del Uruguay somos un poco entreverados, ¿no? Porque vivimos en la frontera y a veces se cruza. Para nós es vaquiano, com B. Vai domar um cavalo, doma bem domado, bem direitinho, não cai de cima. Assim acontece, né? Eu fui vaqueano desde muitas coisas. Tem coisas também que eu não sou, né? Querido, digno velho, saudoso Blau, Patrício, escuta-o.